Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um episódio do nosso canal do YouTube, nosso quadro Éramos Dois. Que agora já somos 18. Pois é, a família cresceu. E eu sou o pastor Jamil, a minha esposa querida. Eu, Zeli. E queremos compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, da nossa trajetória ao longo desses quase 39 anos de casados. E semana passada não foi possível, minha esposa vai compartilhar uma experiência para ficar registrado, para ficar na história, o porquê nós não gravamos a semana passada. Conta o que aconteceu com você. Na semana passada eu tive uma crise de dor e fui de emergência para o hospital e com uma pedra na vesícula. E ainda estou com esta pedra na vesícula porque devido aos hospitais estarem cheios, eu não pude fazer a cirurgia. E estou medicada e aguardando novas ordens do médico para ver o que vou fazer. E obrigado pelas orações, por todos vocês que oraram por mim. E graças a Deus estou aqui cuidando para não ter outra crise. Mas em paz, esperando em Deus realmente o que Ele tem. Amém. Para mim. Amém. Muita manifestação de carinho. Ficamos felizes com isso. Obrigada. Mas vamos à nossa história de hoje? Vamos Então. Nós estávamos comentando com vocês de que a primeira vez que eu vi você foi em março de 77. Sim. E aí toda aquela história de recados com aquelas companheiras de trabalho, né? E até que em setembro foi que nos encontramos a primeira vez, setembro de 77. Mas teve, nesse período, então, nós... Um tempo de conversa. Um tempo de conversa, de conhecimento, e até que realmente, oficialmente, eu pedi em namoro, falando com o Voiles, né? Conta isso, como foi? Eu não quero nem lembrar. Não, foi bom. Ele realmente falou que queria falar com meu pai. E foi no dia do meu aniversário, ele me levou um presente. E nesse dia foi que meu pai viu pela primeira vez que eu estava conversando com ele. Então meu pai perguntou, né? E quando eu falei para ele que meu pai tinha perguntado, ele disse: eu quero falar com seu pai. E ele pediu. Eu lembro que foi 11 de novembro de 77, ele foi conversar com meu pai. Quando ele chegou para conversar com meu pai, estavam todos os meus irmãos reunidos em casa e davam risada e diziam assim: quero ver se vai ter coragem de falar e tal. Quero ver se vai chegar aqui. Até porque me conheciam, né? Eu sou a única filha né? Então, mulher e 4 homens, então era aquela, né, expectativa. E ele chegou realmente, ele chegou lá em casa e meu pai estava esperando. E então eu fiquei com pena dele, se ele entrasse lá em casa com tantos homens e esperando como quem estavam rindo e tudo. Eu disse assim... E entrar na cova dos leões? Eu disse pro meu pai, eu cheguei na sala e falei pro meu pai: pai, o senhor pode vir aqui fora um pouquinho? E meu pai, sim, meu pai veio, conversou com ele. O mais interessante desse dia, que foi engraçado, a cena engraçada, né? Meu pai todo... Engraçado agora. Meu pai todo imponente, assim, né? Com uma cara, assim, como quem é esse, né? E meu pai, ele pediu pro meu pai para namorar comigo. E meu pai disse assim: você não acha que você é muito criança, não, para namorar, assim, com um ar imponente, assim, né? E Jamil respondeu para ele: não, eu não acho que sou muito criança, não. E foi tão engraçado. Na verdade, eu tive vontade de rir, porque hoje, né, pensando, nós éramos crianças, 17 anos, né? E foi bom, porque meu pai disse assim... Já ele colocou as regras. Colocou as regras e isso foi muito bom. Ele colocou as regras. Eu não quero ninguém namorando por aí, pelas ruas, por aí. Eu quero que namore dentro da minha casa. E não mais do que até 10 horas da noite dentro da minha casa. E o culto terminava às 9, até chegar em casa. E não podia namorar todo dia. E era 2 vezes por semana. Só. E eu ia no culto, né? No sábado à noite ele vinha e eu ia no culto. E o culto terminava às 9h30 da noite e só podia até às 10. Então ele ficava esperando na porta da igreja, ele não entrava. E ele esperava e a gente ia para casa. E era meia hora, e dentro de casa, na sala, com os meus pais. E meia hora ele tinha que ir embora. E interessante que foi aí que eu comecei a perceber que ele realmente queria alguma coisa séria,
porque ele estava se submetendo a tudo isso, a tudo que meu pai tinha dito, ele estava se submetendo. Cumprindo as regras. Embora esse tempo, que foi um tempo difícil para nós, porque que quando nós terminamos, porque não havia ainda aquela confiança, né, realmente, de que tinha futuro o relacionamento. Né? Aí é que foi exatamente aquele um mês que nós falamos, né? Sim, a partir dessa data de novembro, quando eu conversei com o Voilis, e então aí que foi realmente... Passamos um mês. Um mês, que foi quando eu disse, né, eu vou mudar e vou voltar, que comentamos no vídeo anterior. E daí nós passamos 7 meses e durante esse tempo... será que vai ser possível? Será que vai dar certo? E passamos um tempo... Um tempo difícil, na verdade. Um deserto, na verdade, porque foi um tempo difícil. Eu já gostava dele, então eu sofri bastante. E eu também, mas foi aquilo que eu disse. Eu precisava acertar a minha vida, precisava colocar as coisas em ordem. E eu sabia o que eu queria. E como eu estava, não ia ter nenhuma chance. Então foi o tempo de eu estar colocando as coisas em ordem, resolvendo o que precisava e mudando hábitos. E durante esse tempo minha mãe questionava bastante, né, você acha que você gosta dele, você diz que gosta dele, mas você acha que daria certo, porque vocês têm ideais diferentes e tudo isso, né? E eu dizia para minha mãe, falei, mãe, não se preocupe, porque eu não vou me casar com ninguém que não creia no mesmo que eu creio, né, que tenha a mesma fé que eu tenho. E minha mãe disse assim para mim, então é motivo da gente orar, né, por ele. Ela nunca foi contra, nunca falou nada negativo, nem nada. Ela falou, é motivo da gente orar. E eu falei, a senhora pode ficar tranquila. E durante esse tempo, esses 7 meses, foi um tempo bom, porque foi um tempo que eu orei, um tempo que eu pedi para Deus, falei, Senhor, se for da tua vontade, se não for... Me mandava livros. Mandava mensagens para ele. Ministrava na minha vida, ministrava. Mandava livros, Bíblia, e para ele, e... eu não tinha contato com ele, não falava com ele, mas me enviava mensagem, sempre estava... Mas estávamos sabendo um do outro. Sim, nós sabíamos um do outro, e inclusive durante esse tempo, lembro que eu disse que tive um trabalho de 1 mês e meio que não deu certo, e que foi o tempo justo de a gente se conhecer. Mas ele sabia que eu estava sem trabalho, mesmo não falando comigo. Ele disse para o patrão dele que eu estava sem trabalho. E o patrão dele veio na minha casa oferecer trabalho para mim numa outra empresa que eles tinham. E eu fui trabalhar, e depois de muito tempo que eu fui saber que ele tinha me arrumado esse trabalho nesse escritório. O dedinho meu ali. E eu, nesse trabalho que eu estava... eu ficava observando, porque a cidade que a gente morava, em Registro, tinha uma única avenida principal, né? Subia e descia. Era a única avenida. Tem um lance engraçado aí, engraçado agora também, mas no momento foi bastante tenso. Quando nós comentamos de que eu passava na frente da escola e levava para casa, e até aquele dia, né, quando primeira vez que saímos, levamos a nossa amiga para casa primeiro e tal... era eu mesmo dirigindo, né? Não tinha nenhum motorista particular, não. Era eu mesmo, apesar dos 16 anos. E foi quando eu pensava que ele tinha mais de 18, porque ele dirigia até, então ele não tinha falado na idade. E no trabalho, eu trabalhava e era nessa avenida, e a minha amiga que trabalhava com ele, que era repórter, né, de tudo, ela avisava, né, ele está descendo para ir nos bancos, né, saía da empresa para ir fazer serviço de banco, né, ela dizia, ele está descendo, então eu sabia que ele passava com uma Belina azul, passava em frente à loja, então eu saía na frente para olhar ele passar, né. E um dia ele passou todo imponente, com os braços para fora, assim, né? E nem olhou, ele sabia que eu estava vendo, né? Mas nem olhou para dentro da loja, nem nada. E ele passou na avenida. E sempre que ele passava, eu sabia que mais ou menos meia hora ele subia, então eu ficava atenta para ver. Esse dia o banco estava muito cheio, por isso que eu demorei para voltar. Ele demorou e não voltava. E daí passou um tempo, eu olhei do outro lado da rua, ele passou a pé, passou caminhando. Daí eu falei, que estranho. E passou uns 10 minutos, a minha amiga liga, você não sabe o que aconteceu, a polícia pegou porque ele estava dirigindo sem carta. Eu falei, nossa, não sabia que ele não tinha licença para dirigir. Então, coisas engraçadas que aconteceram na nossa época. Hoje, não sei como seria isso, né? Não recomendo, tá? Não recomendo. Como vocês sabem, muitas coisas que eu fazia, realmente não recomendo que façam isso. Mas aconteceu isso e fui...
na frente do delegado, né? Realmente levei uma bronca do delegado. Era um delegado muito famoso na época, porque era bastante rígido. Mas não aconteceu nada comigo, e essa eu devo ao meu tio. Aqui um agradecimento ao meu tio Beco, realmente era amigo do pai do delegado. Ele realmente foi quem interviu a meu favor. O delegado me chamou, me deu uma bronca, mas sem maiores consequências. Então, valeu, tio Beco. Obrigado, tio Beco. A ajuda que ele deu, né? Foi. Então, e depois de 7 meses nós voltamos, conversamos um dia todo, né? Para ver se realmente era isso que a gente queria. Ficamos um bom tempo no telefone, né? Ficamos um bom tempo nesse dia no telefone e decidimos voltar. Foi um tempo difícil depois disso, porque era um tempo de resgatar a confiança outra vez, e foi um tempo duro. Paguei o preço, vamos falar mais sobre isso. Mas nós já víamos que tinha algo a mais diferente. Foi um recomeço com um propósito, com intenção. A gente sabia o que queria realmente. Porque nisso tudo, nós tínhamos em mente já o que nós queríamos, e que queríamos construir uma vida, uma família e tudo. Então, quando isso acontece, é bem mais difícil, porque você não está brincando com o sentimento dos outros. Então, você não quer falhar. Então, por isso fica mais difícil, às vezes, o relacionamento, porque você quer trabalhar todas as diferenças, as coisas em comum, tudo antes, né? Para você não correr o risco, né? O tempo do namoro, realmente. Foi o tempo que fomos colocando nossos... Já com clareza, com transparência, com sinceridade. E fomos tendo confiança um no outro. Colocando os sentimentos e resgatando a confiança por tudo aquilo que eu tinha plantado, né? Que eu tinha feito. A princípio, né? E foi um tempo de amadurecimento. Só que era um ano decisivo também. Esse começo foi curto nesse caso aí. Foi um tempo que nós tínhamos que tomar decisões, porque em registro, na época, não tinha faculdade. Quando a gente completava 18 anos, nós tínhamos que sair da cidade para estudar. Para continuar os estudos, tínhamos que procurar centros maiores, né? Sim. E com isso, nós estávamos em época de vestibular, inscrição, para onde ir, o que fazer. E eu já tinha decidido que ia para São Paulo. Eu tinha feito o vestibular na Faculdade de São Marcos. Eu tinha passado no vestibular para psicologia, que era já a minha primeira opção naquela época. E então eu fiz vestibular, passei, já estava certo que ia para São Paulo, já tinha feito matrícula, já estava para mudar para São Paulo no final do ano. Isso. E ele também tinha ido para a faculdade, para Sorocaba. Sorocaba era o contato que eu tinha, o caminho mais fácil para mim. Eu não tinha nenhum contato, não tinha nada com São Paulo, capital, e já Sorocaba tinha outros meios. Já tinha morado em Sorocaba? Então e foi para estudar administração. Eu fui para Sorocaba. Quer dizer, estávamos retomando o nosso namoro. Mas já com caminhos decididos, caminhos decididos. Tempo, E aconteceu, em dezembro de 78, nós nos separamos fisicamente, né, geograficamente, um para São Paulo capital, outro para Sorocaba. Ele chegou aí, ele já tinha mudado, você já tinha mudado para Sorocaba. E eu estava no processo, eu ia em janeiro de mudança definitiva, né? Isso. E então eu estava no processo. Nós despedimos e o nosso plano era que uma vez por mês a gente iria se encontrar. Estaríamos voltando, né, para as nossas casas, né? E então seria quando nos encontraríamos, seria o nosso namoro aí naquele tempo não tinha essa facilidade de comunicação, mas uma vez por mês a gente esperava se encontrar em registro quando a gente voltasse para a casa dos pais. E aí para mim que ficou, agora que eu vou ver realmente se é isso que ele quer, se ele cada mês volta com plano, com propósito, ou se de repente já muda de ideia, né? Ou o tempo vai apagar, né? Mas não, fortaleceu. Porque dava saudade, a gente queria voltar. Mas aí... E daí aconteceu algo que mudou a história. E que nós vamos contar no próximo vídeo, porque senão este vídeo vai ficar muito comprido. Né? Para hoje. Exatamente. Aí tem algo fantástico, como disse a minha esposa, que vale a pena vocês conhecerem. E que a gente já vê em tudo a mão de Deus já planejando o nosso futuro. Desde o começo. Desde o princípio já. Então, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo, ajude o nosso canal e ajude-nos a compartilhar a nossa história, que realmente
para nós, em tudo, nós vemos a mão de Deus e queremos compartilhar o que Deus tem feito e está fazendo na nossa vida. Amém. Amém? Se você não entendeu bem este vídeo de hoje, assista o 1, o 2, o 3, que você vai entender melhor. Tá bom? Ótimo, ótimo. Um abraço, fique na paz. Até o próximo vídeo, então.